Deus abençoe vocês hoje à noite. It's good to be together. É ótimo estar aqui junto. I hope you feel that this is what heaven is. It's here on earth. E eu acredito que é assim que seja o céu, assim como está aqui na terra. You don't have to wonder if God is meeting with somebody else tonight. Você não tem que se preocupar se Deus está encontrando outra pessoa hoje à noite. He's meeting us here, isn't he? Ele está nos encontrando aqui, não está? Yes, amen. Amen. Amém. We have another brother who will preach tonight later. Nós temos um outro irmão que vai pregar mais tarde hoje à noite. I admire his gifts to exhort the church. E eu admiro muito o dom que Deus deu a ele de exortar a igreja. Sometimes I think God has led me to teach. E eu agradeço a Deus que Deus tem me guiado para ensinar. Some of you might know that I'm a president of a university. Alguns de vocês devem saber que eu sou presidente de uma universidade. And you know what we do in universities. E vocês sabem o que nós fazemos em We universidades. give tests. Nós damos provas. So a little later, Então, um pouquinho antes, I want to invite you to take a test. eu convidaria vocês para fazer um teste. But the answers don't need to be known to anyone else. Mas daqui a pouquinho nós vamos fazer esse teste, mas a resposta não precisa ser conhecida pelos outros. You can assess yourself. Você vai se autoavaliar, ok? Here's my topic: E aqui é o meu tópico: daring hope. esperança desafiadora. Not just ordinary hope, Não estou falando de uma esperança comum. daring hope. Estou falando de uma esperança extraordinária. I suppose there are people here tonight Eu imagino que há pessoas aqui nessa noite who lack hope. que sentem falta de esperança. You've been waiting for Jesus to help you. Há pessoas que estão esperando para Jesus ajudá-las. It might not be that you are worried for your soul. It might not be that you're worried for your soul. Your Pode ser que salvation. você não esteja preocupado com a sua alma. Maybe you sense that God is pleased with you, Talvez você sinta até que Deus está feliz com você. but you've been waiting so long for Him Mas você tem esperado tanto por Ele, to help you with something specific, para que Ele te ajude com algo específico, and you lose hope. e você perdeu a esperança. And the world would tell us we shouldn't have hope, E o mundo vai nos dizer que nós precisamos ter esperança. because every year Porque todo ano there's an advance in our world há um avanço no nosso mundo, in technology, na tecnologia, but never in our heart condition. mas não na condição do nosso coração. It's amazing to me É incrível para mim that last year que no ano passado somebody invented something. alguém inventou algo. There are goggles you put on your face. Eles inventaram aqueles óculos para colocar no rosto. It helps a blind person see. E esses óculos ajudam até uma pessoa cega a enxergar. Also last year, Também no ano passado, a car company in the United States, uma companhia de carro, uma companhia automobilística, their name is Tesla. o nome dela é Tesla, They invented a car eles inventaram um carro that can go 350 kilometers que pode ir até 350 quilômetros on one battery charge. em apenas uma carga de bateria. You see it every year, don't you? Você vê isso todo ano, não vê? Progress. Progresso, Technology. tecnologia, But the condition of our heart never changes. mas a condição do nosso coração nunca muda. Since our very first parents, Desde os nossos primeiros pais, the human nature has always been there. a natureza humana tem sido sempre assim. Sin will be in every generation, O pecado estará em todas as but gerações, salvation is in every generation too. mas salvação está em todas as gerações também. Yes. Do you know, in my country, Sabem, em meu país, last year, no ano passado, there were 10 mass shootings. houve 10 assassinatos em massa. Right now in my country, Agora mesmo no meu país, we have the highest race tensions in 30 years. nós temos o maior índice de tensão racial em 30 anos. Our politics are a mess. Nossa política está uma bagunça. The American public fills out a survey when they're asked, they give their opinion. E tem aquela pesquisa pública americana e as pessoas dão as suas opiniões. Only 1 in 10 Americans has confidence in our politics. E apenas 1 em 10 americanos tem confiança na nossa política. It's hard to get Americans to agree on anything. É difícil fazer com que os americanos concordem com tudo. But here's one thing they do agree on. Mas aqui está uma coisa que com certeza todos eles concordam. No matter their age, Não importa qual seja a idade, their gender, o gênero, how much money they have, quanto dinheiro eles têm, their politics, não importa a política, America is in moral decline. os Estados Unidos está em declínio moral.
And our pastors feel this pain too. E os nossos pastores sentem essa dor também. We had a man visit our campus 2 weeks ago. Nós tivemos um homem que visitou o nosso campus há 2 semanas atrás. He told us this: E ele nos disse isso. 2,000 pastors quit every year in America. 2.000 pastores desistem todos os anos nos Estados Unidos. It seems bleak. E isso parece horrível. Where is the hope? Onde está a esperança? But I want to remind you today Mas eu quero lembrar você hoje that we serve a Christ que nós servimos um Cristo whose eyes are fixed on you, cujos olhos estão fixos who em never você, grows tired in meeting your need. que nunca deixará você. The Bible says, A Bíblia diz the eyes of the Lord que os olhos do Senhor range throughout the earth estão sobre a terra to strengthen the hearts para fortalecer os corações of those committed to Him. daqueles que são comprometidos com God Ele. is actively looking Deus está ativamente olhando to bless people para abençoar as pessoas who are after His heart. que estão segundo o seu coração. And it seems to me on this last night, E parece para mim, nessa última we noite, should also remember what Jesus said. que nós deveríamos também nos lembrar do que Jesus disse. Was all the good of God done yesterday or the day before? Todo bom de Deus havia sido feito no dia anterior. Jesus said, E Jesus disse, the last shall be first, and the Jesus- first shall be last. Jesus disse, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os On últimos. this last evening, Nessa última noite, I believe God will meet needs eu creio que Deus vai encontrar that haven't necessidades been met yet. que ainda não foram contempladas. I want to show you a scripture. Eu quero mostrar para vocês um texto bíblico, Isaiah Isaías, 42, capítulo 42, 1 through 4. do 1 ao 4. Yeah, please read it. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. This was the prophecy of Isaiah Esta foi a profecia de Isaías about Jesus. sobre Jesus. In the book of Matthew, No livro de Mateus, it confirms this passage, há uma confirmação dessa passagem, talks about Jesus. falando sobre Jesus. What is it saying to us? O que esse texto está dizendo para nós? People As pessoas are like the smoldering wick of a candle. são como o pavio que fumega de uma vela. Sometimes our hope in the Lord is bright, Às vezes a nossa esperança no Senhor está brilhante, but sometimes the light goes out. mas às vezes a luz está se apagando. It just has a trail of smoke. E tem só um fiozinho de fumaça. We are ashamed of ourselves Nós estamos envergonhados de nós for not mesmos, praying enough, por não orar o for not suficiente, reading the word enough, por não ler a palavra o for not suficiente, believing enough. por não crer o But suficiente. what is the attitude of Jesus toward us Mas qual é a atitude de Jesus em relação a nós? when our hope is small? Quando a nossa esperança está pequena. It says here, Isso está dizendo aqui when Jesus sees the flame of our hope go small, que quando Jesus vê a esperança, a nossa fé ficando pequena, He will not snuff that out. Ele não vai apagar a nossa esperança. He will be tender toward us. Ele vai ser suave He conosco. will never grow weary in supporting us. Ele vai levantar aquele que está fraco e vai nos dar suporte. And this is a great hope E isso é uma esperança that fantástica. the God of heaven Que o Deus dos céus, doesn't shame you when you lack hope. Ele não culpa você quando você tem falta de In esperança. fact, the scripture says De fato, a Bíblia está dizendo He is never discouraged. que Ele nunca vai ficar desencorajado nem desencorajar você. He never gives up Ele nunca desiste. in supporting us Ele in our está, faith. ele está nos dando apoio em nossa fé. And then the scripture says, E então aí a palavra de Deus diz this is such a strong message que essa é uma mensagem tão forte that all the nations put their hope in this. que todas as nações põem a sua esperança nisso. I think the only time a nation puts their hope in God Eu acho que a única vez que a nossa nação coloca a nossa esperança em Deus is when they suffer great things together. é quando a nossa nação sofre grandes coisas junta. I saw something in our nation I couldn't believe. Eu vi algo na nossa nação, eu não pude acreditar. In the year 2001, No ano 2001, some of you know alguns de vocês sabem that airplanes attacked New York City,
que os aviões atacaram a cidade de Nova York knocked down 2 buildings, e derrubaram 2 prédios, killed 5,000 people. mataram 5.000 pessoas. The churches were full after that. As igrejas estavam lotadas depois desse And episódio. can you believe this? E você pode acreditar nisso? Our government, O nosso governo, they all stood on the steps of our Capitol building. eles se juntaram nos campos das nossas And universidades they sang a song e eles cantaram um hino with these lyrics. com essas letras: God bless America, Deus abençoe a América, land that I love. a terra em que eu amo. Stand beside her Fique ao lado dela, and guide her enguia through this night por essa noite with your light com a sua luz from above. lá do alto. We can't get our politicians to agree on anything. Nós podemos fazer com que os nossos políticos concordem sobre alguma Most coisa. people are suspicious of them. Muitas pessoas têm suspeitas sobre os But políticos. do you know what it took for them to sing to God? Mas vocês sabem o que eles precisaram para ter que cantar para Deus? It was a great suffering. Foi um grande sofrimento. And there are other times in our nation E há outros momentos na nossa nação where our stock market collapsed. em que as bolsas de valores caíram. Then the churches are full. E aí as igrejas estavam lotadas de novo. So I understand what Isaiah is saying. Então eu entendo o que Isaías está dizendo. Even entire nations will put their hope in God Até mesmo a nação inteira colocará sua esperança em when they Deus suffer deeply. quando eles sofrem profundamente. So I have to ask you tonight, Então eu tenho que perguntar para vocês hoje are à there noite. people here Há pessoas aqui where the flame of your hope in God cujas chamas da sua esperança em Deus is going out? estão se apagando? This scripture Essa palavra tells you what Jesus sees in you. está dizendo que Jesus vê em você. He will never grow weary Ele nunca vai desistir. in fanning your flame. Ele nunca vai apagar a sua chama. Life is difficult for us. A vida é difícil para nós. It's like this. É bem assim. When Jesus died and was buried, Quando Jesus morreu, ele foi sepultado we call it Good Friday. e nós chamamos isso da boa sexta-feira. Good for us, bad for him. Boa para nós, ruim para ele, The penalty for our sin was taken. porque a penalidade dos nossos pecados foi paga por ele. On Sunday of that weekend, No domingo daquela semana, we all celebrate Easter, todos nós celebramos a Páscoa, his resurrection. a ressurreição de Cristo. But what happened on Saturday? Mas o que aconteceu no sábado? He laid there in a tomb. Ele estava lá deitado na tumba. He has the power of heaven. Ele tem o poder dos céus. Why not use that power to pop up on Friday night? Por que não usar aquele poder para ressuscitar naquele dia mesmo? And many of us have a Saturday in our life like that. E muitos de nós temos esse sábado na nossa vida dessa mesma forma. We have a Friday when our soul is saved. Nós temos a sexta em que a nossa alma é salva por Cristo. We hope for a Sunday when God receives our need. E nós esperamos pelo domingo em que Deus contempla nossas But necessidades. many of us live on Saturday. Mas muitos de nós estamos vivendo naquele sábado. Saturday is when we have uncertainty. Sábado é o dia em que nós temos aquela incerteza. Saturday is when we're waiting for God's power. Sábado é o dia em que estamos esperando pelo poder de Deus. Saturday has great frustration. Sábado tem grande frustração. And all of our spiritual heroes had their E Saturday. todos os nossos heróis espirituais tiveram seus sábados. It was so bad for Elijah, Foi muito ruim para Elias. he was suicidal. Ele Ele teve to kill himself ele teve pensamentos suicidas diante de Deus, while he was waiting on God. enquanto ele estava esperando. It was the same for Jonah. Foi a mesma coisa para Jonas. His Saturday was so long, O sábado dele foi tão longo, waiting for God. esperando por Deus, He wished his life would be over. que ele desejou que a sua vida acabasse. These are the smoldering wicks that Isaiah was talking about. Esse é o pavio que fumega se apagando. I think every Christian has their Saturday, E eu acredito que todos os cristãos têm os seus sábados. but that kind of pain Mas esse tipo de dor is used of God é usado por Deus for our holiness. para a nossa santidade. It's why Jesus suffered on earth. E foi por isso que Jesus sofreu aqui na terra. He knows what it's like for us to suffer. Ele sabe o que é sofrer como nós And so sofremos. as he sits at the right hand of the Father now, Então ele está sentado à direita do trono de Deus agora. he looks at you in your hopelessness. E ele olha para você na sua desesperança. He sees you in your pain. E ele vê você na sua dor. And Jesus has one job now that he assigned himself. E Jesus fala, um trabalho agora para o qual eu me comprometi. It's to intercede for us to the Father.
que é eu vou interceder por vocês diante He do meu looks Pai. at you in your pain, Ele olha para você na sua dor and he whispers to the Father, e ele sussurra no ouvido do Pai. look at her, Olhe para ela. look at him. Olha para ele. I know how difficult this is. Eu sei o quão difícil I isso have é. lived that. Eu vivi isso. I have yearned for you, the Father, to help me. Eu peço ao Senhor Pai que me ajude. Do you remember even Jesus, Vocês sabem até when Jesus, he was on the cross, quando ele estava lá na said, cruz, Father, ele disse: Pai, why have you forsaken me? por que o Senhor me desamparou? Even Jesus, Até Jesus, when he was in the garden, quando ele estava no jardim, when he knew that he would have to go through quando difficulty, ele sabia que ele passaria por dificuldades, in his prayer to the Father, e ele clamou para o Pai, he begged the Father, ele implorou para o Pai: let this pass from me. deixe esse cálice passar, It's Senhor. too much for me. É muito para mim. So that is the Jesus sitting on the throne tonight, E agora é Jesus assentado no trono hoje, the one who suffered, aquele que sofreu, the one who intercedes for you. aquele que intercede por você. He sees your smoldering wick. Ele vê a sua esperança, a sua chama. Not only will he not snuff that out and reject you, Não somente ele não apagará essa chama the scripture says e rejeitará você, mas he também a will Escritura never, diz he will never grow weary, que ele nunca vai te never desamparar. be discouraged Ele nunca vai se cansar de in te coming ajudar to your aid, em vir para o to seu establish auxílio, justice. para estabelecer justiça. So what do we hope in? Então, no que nós esperamos? We hope in his promises. Nós esperamos em suas promessas. We hope in his intercession to the Nós Father. esperamos em sua intercessão diante do Pai. We hope in his promise Nós esperamos nas suas promessas to act on behalf of those who believe in him. para que ele haja em favor daqueles que creem nele. We hope that in serving a sovereign God, Nós esperamos que ao servir um Deus soberano, nothing in our life nada em nossa can vida happen to us acontecerá conosco without God being sovereign over that too. sem a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. I think I have learned a secret. Eu creio que eu tenho aprendido o segredo. Why does a loving God Porque um Deus de amor allow us to suffer, nos permite to sofrer have our Saturday? para termos o nosso sábado. Because God is not just a moral God Porque Deus não é só um Deus moral, trying to make us moral. tentando nos tornar moral. He's a holy God Ele é um Deus santo wanting to make us holy. que está desejando nos tornar santos. And Saturday is holy day. E sábado é o dia santo, It's the day that prepares us in our spirit é o dia em que ele prepara cada um de nós em nosso for the end espírito of all things, para o final for de the todas as resurrection, coisas, para a for the ressurreição, new Jerusalem. para a nova Jerusalém. And what is the effect of this hope on us? E qual é o impacto dessa esperança em nós? This is what the Bible says about hope in God. É isso que a Bíblia diz sobre a esperança em In Deus. Romans, Em Romanos, to hope in God brings esperar em Deus gives us joy. nos dá alegria. In 1 Thessalonians, Em 1 Tessalonicenses, to hope in God esperar em Deus gives us endurance. nos dá longanimidade. In 2 Corinthians 3, Em 2 Coríntios 3, this hope in God esperar em Deus makes us bold. nos torna corajosos. And this hope E essa esperança never disappoints us. nunca nos desaponta. Romans chapter 3 Romanos capítulo 3 says this: diz o seguinte: we can even boast in our suffering. nós podemos até mesmo nos gloriar nos nossos sofrimentos. That day on Saturday, waiting for your Sunday resurrection. Porque naquele sábado, esperando para a ressurreição do domingo, Why can we celebrate or boast of our suffering? nós podemos celebrar. E por que podemos celebrar e nos gloriar no sofrimento? Because suffering produces perseverance. Porque o sofrimento produz perseverança. Perseverance gives us character. Perseverança nos gera caráter. Character gives us hope. E caráter nos dá esperança. And hope never disappoints us. E a esperança nunca nos desaponta. You are never a fool to hope in God. Você nunca vai perder por esperar em Deus. You'll never be disappointed to hope. Você nunca será desapontado pela esperança em Deus. So I told you earlier I have a test. Então eu disse para você mais cedo que nós tínhamos um teste. No one needs to know your answer. Ninguém precisa saber sua resposta. But I'm going to give you 7 traits Mas eu vou dar a vocês of a Christian, sete dicas de uma vida cristã of a Christian who lives in daring hope. de uma pessoa cristã que vive essa esperança. I'll tell you what they are, Eu vou dizer quais são and you can decide if you have this hope in you. e você vai decidir se você tem essa esperança em você, certo? Number 1, Primeiro, chequem aí. to hope in God Esperar em Deus is not a plan. não é um plano.
A plan is something we do that we can control. Um plano é algo que nós fazemos e que nós podemos controlar. It's okay to plan. Tudo bem planejar. The scripture says that we shouldn't construct a building without counting the cost. A Bíblia diz que nós precisamos primeiro calcular antes de construir um prédio. But if you're living your life before God Mas se você está vivendo diante de Deus only with plans somente com planos that you can control, que você pode controlar, this is not a daring hope. isso não é essa esperança ousada que nós estamos falando. Daring hope Essa esperança ousada stretches us beyond what we can control. nos estica e nos leva até o lugar onde nós não podemos controlar. We hope for breakthroughs in our life Nós esperamos por romper na nossa vida, that aren't natural, que são naturais, but are supernatural. que não são naturais, mas que são sobrenaturais. So, number one, grade yourself. Então, número 1, dê a nota para si mesmo. In the last month, No último mês, have you discussed with someone você já discutiu com alguém or prayed about ou orou a respeito a God-sized dream um sonho que seja do tamanho de that's Deus, beyond your ability to control? que seja maior do que a sua habilidade para controlar? If yes, Se sim, you have daring hope. você tem essa esperança ousada, extravagante. If no, Se não, your wick is smoldering. sua chama está se apagando. Jesus sees you. Jesus está te vendo He wants to fan your flame into burning, e Ele vai levantar, fazer essa chama crescer, into the hope that you can have. para que você tenha essa esperança que você pode ter. Number two, Número 2, Christian hope a esperança cristã believes crê that God has power que Deus tem o poder to redeem any situation para redimir qualquer situação, at any time. em qualquer momento. Are your finances difficult? Suas finanças estão difíceis? Do you have a relationship that is strained? Você tem um relacionamento que está dificultoso? Do you have a health concern? Você tem algum problema de saúde? Is your career unclear? A sua carreira está meio bagunçada? In this, we remember His power. Nisso nós lembramos do poder do Senhor. God can redeem Deus pode redimir any situation qualquer situação at any time. em qualquer momento. And so you have to assess yourself. Então você tem que avaliar a si mesmo. Think in your mind, Pense na sua mente agora. what is the toughest issue that you have? Qual é o problema mais difícil que você tem? It doesn't seem to change, Que parece não mudar, no matter how much you pray. não importa o quanto você ore. Do you still believe Você ainda crê God can break through que Deus pode fazer um at romper any time em qualquer to momento redeem that? para redimir isso? Yes, if you do, Se você crê, you have daring hope in God. sim, você tem essa esperança If extravagante. you don't, Se você não crê, Jesus sees the smoke of your candle. Jesus está vendo a fumaça da sua He will never vela. grow discouraged to encourage you in that. E Ele nunca vai desencorajar você. Number three, Número 3, Christian hope esperança cristã believes crê that God is already at work for your good que Deus já está trabalhando para o seu bem, in your future, no seu futuro, even if you don't know it. até mesmo se você não saiba disso. It's an expectation É uma expectativa. that the promises of God are active in your life, As promessas de Deus estão ativas na sua vida and it's ahead of you. e estão lá na sua frente. You can't see it. Você não pode vê-las. It's like this. É bem assim. Where I live, Onde eu moro, in winter, no inverno, a lake will freeze on the top. o lago vai congelar por cima na superfície. To look at the lake Você olha para o lago is to think everything is dead. e imagina que tudo está morto ali. But underneath the water, Mas abaixo da água, there are fish that live. há peixes que vivem ali. It's the same with your life. É a mesma coisa com a sua vida. You're looking at something, Você está olhando para you alguma think it's coisa frozen. e você acha que está tudo There is congelado, no life. que não há vida. But Christian hope believes Mas a esperança do cristão something is active underneath that. crê que há algo debaixo God daquilo. is at work somehow. Que Deus está trabalhando You're naquilo. waiting for Him to break through. E que Ele espera que você tenha And paciência so para romper. you have to assess yourself. E você tem que se avaliar agora. If you believe there's something alive, though it looks like it's dead, Se você crê que há algo vivo debaixo de algo que parece morto, you have daring hope. você tem uma esperança extravagante. If you don't, Isaiah 42 is for you. Se você não crê, Isaías 42 é para você, a chama. Of the seven, here's number 4. Agora vamos lá para o número 4. Christian hope A esperança cristã is relaxed about the future. está tranquila a respeito do futuro. There's a confidence in God. Há uma confiança em Deus.
that leaves you free in your spirit, que lidera você de forma livre no seu espírito, but not worried. de uma forma que não seja pesada nem preocupante. Do you remember Proverbs 31, Lembra de Provérbios 31, the woman of noble character? a mulher de caráter nobre? Do you know what it says about her? Você sabe o que Eli diz sobre essa mulher? She laughs at the future. Ela ri do futuro. How many people do you know that laugh at the future? Quantas pessoas você conhece que riem do futuro? Most people are worried about the future. Muitas pessoas estão preocupadas com They o have futuro. anxiety about the future. Eles têm ansiedade a respeito do futuro. They have white knuckles because they're tense. Eles estão com os nervos à flor da pele, estão tensos. How is it possible to laugh at the future? É impossível assim rir do futuro. Because you have confidence that God is in your future. Você tem que ter confiança que Deus está no seu His futuro. promises are at work, As promessas dele estão ativas a seu favor. and you're relaxed. E então você pode descansar. Number 5, Número 5. Christian hope A esperança cristã is oriented to your character, é orientada para o nosso caráter, not just your external things. não só para suas coisas externas. Do you know that God allows a Saturday in our lives Você sabe que Deus permite esses sábados na nossa vida, so that we might seek Him and find Him? para que nós possamos buscá-lo e encontrá-lo. If we always have what we want, Que se todos nós tivermos aquilo que nós queremos, we don't have need for God. nós não teremos necessidade de buscar a Deus. I think this is the number one problem in America. Eu creio que esse é o problema número 1 nos Estados Unidos. Our wealth is destroying us. A nossa riqueza está nos destruindo. So many people are affluent. Muitas pessoas, They have what they need. muitas pessoas têm aquilo que eles precisam. They don't worry about their money, Eles não se preocupam com seu dinheiro, so they don't feel like they need God. então eles não sentem que precisam de Deus. It's a shame that we only rush to God when we have need. E é muito triste saber que muitas vezes nós só vamos a Deus quando nós temos But it necessidades. should tell us something. Mas eu quero te contar algo. There might be 500 scriptures about prayer, Deve haver 500 orações, 500 textos bíblicos sobre oração. maybe 300 scriptures about heaven, Talvez 300 textos bíblicos sobre o céu. but maybe 2,000 scriptures about money. Mas talvez 2.000 textos bíblicos sobre dinheiro. Remember, the word says Lembra que a palavra de Deus diz: you can't serve God and money. você não pode servir a Deus e ao dinheiro. And so those who have Christian hope Então aqueles que têm esperança cristã, sit in their Saturday, eles estão nesse sábado and though they are impatient for God, e eles estão they impacientes say, God, deepen my character. e eles estão pedindo: Deus, aprofunda-me no meu caráter. I have hope that you're making me new in my character. Eu tenho esperança de que o Senhor está me renovando em caráter. Suffering is like standing on a platform Sofrimento é como estar de pé em uma plataforma and you fall through. e aí você está caindo nela. You see you're in a cavern, a basement you didn't know was there. Você sente como se você estivesse em uma caverna ou num porão que você não conhece. You're disoriented and confused. E você está todo desorientado e confuso. Just when you think you got steady, Só quando você acha que você está firme, you collapse into another cavern below. de repente você cai numa outra caverna lá embaixo. So we have the wrong idea about suffering. E nós temos a ideia errada sobre sofrimento. We think the point of suffering Nós achamos que o ponto do sofrimento is to end it quickly, é para acabar rápido, to climb up back to the first floor, para que nós possamos rapidamente Make- subir para o próximo nível make everything the way it was again. e para que tudo volte a ser como era antes. But that's not how suffering works. Mas não é assim que a esperança funciona. It's not like a disease Não é como uma doença on your body no seu corpo that you want to get healed que você quer ser curado to return to normal. para depois voltar a ser como era antes. After we suffer, Depois que nós sofremos, there's a new normal. há um novo normal. We're changed in our character. Nós somos mudados no nosso caráter. We actually become different people, Nós, na verdade, nos tornamos pessoas diferentes. better people, Pessoas melhores. even holier people. Até pessoas mais santas. And so Christian hope is relaxed in that suffering. Então, a esperança cristã é quando nós estamos descansados no nosso sofrimento. Number 6 of the 7. Número 6 dos 7 que eu vou dizer. Christian hope is not just for you, A esperança cristã não é só para você. it's for what is around you. É para todos que estão ao seu redor. I might believe God can break through for my family, Eu creio que Deus pode trazer um romper na minha família. but can I believe God will break through for my city? Eu acredito que Deus pode trazer um mover na minha cidade. Can I believe God will break through for my church? Eu acredito que Deus pode mover na minha igreja. Can I believe that God will be good to my children Eu creio que Deus vai ser bom com os meus and my filhos grandchildren? e com os meus netos.
And so a person with Christian hope Então, uma pessoa com esperança de Cristo believes that no matter what the situation is in your city crê que não importa qual seja a situação, or for your church ou na sua cidade, ou na sua igreja, or your business, ou nos seus negócios, God can redeem those things too. Deus pode redimir todas essas coisas. Here's the last one, E aqui está o último ponto, number 7. número 7. I'm inviting you to evaluate whether you have hope. Eu estou convidando cada um de vocês para avaliar I think Christian hope a esperança de vocês. Eu creio que a esperança cristã is so close to imagination, é tão próxima da imaginação we can't tell the difference. que às vezes nós não podemos contar qual é a diferença. The question I have, A pergunta que eu tenho: can you have a vivid imagination você pode ter uma imaginação vívida for how God might work in your life? de como Deus pode trabalhar na sua vida? I think our imaginations are dull. Eu acredito que a nossa imaginação é pequena. We see very few solutions from God. Nós vemos muitas soluções pequenas de Deus. I think this is what happens Eu acredito que é isso que acontece. when we have a very long Saturday in our life, Quando nós temos um sábado muito longo na nossa vida, waiting on God for Sunday. esperando em Deus pelo domingo, I think it's like a museum. eu acredito que é como um museu. We have pictures in our mind. Nós temos imagens na nossa mente. All these memories where you think God failed you. Nós vemos em todas essas imagens como se Deus tivesse falhado conosco. And you build this museum E você constrói esse museu full of memories, cheio de memórias, bad memories, memórias where you ruins, think God just isn't coming through. porque você acha que Deus não está vindo para trazer uma novidade na sua And vida. behind your eyes, E lá atrás dos seus olhos, you communicate to people você, no fundo dos seus olhos, você comunica com as pessoas kind of resignation. essa resignação. You think God will never surprise me. Eu acho que Deus nunca vai me surpreender. But there are other people Mas há outras pessoas who have vivid imagination for the things of God. que eles têm imaginação vívida sobre as coisas de Deus. They have a museum in their mind too. Eles também têm um museu na sua mente. They have testimonies in their mind Eles têm testemunhos em suas of God's mentes. faithfulness. Testemunhos da fidelidade de Deus. Even if God didn't break through for them, Até mesmo se Deus vier trazer um romper na vida deles, they remember the way that God broke through for you eles se lembram do romper na vida deles e na sua vida, or for someone else. ou na vida de outra pessoa. Everything in their mind Tudo na mente deles is a memory of God's faithfulness. é uma memória da fidelidade de Deus. For the other person, Para essa outra pessoa, everything in their mind tudo na mente dele are memories of what they think is his failure. é memória do que ele acha que é uma falha. But nothing will last in your life Mas nada vai permanecer na sua vida, unless it penetrates your imagination. a menos que isso penetre a sua imaginação. You've got to have a colorful view of the future Você precisa ter uma visão colorida sobre o on the futuro, testimony of his faithfulness. no testemunho da fidelidade de Deus. You're telling yourself a story right now. Você está contando para si mesmo uma história agora mesmo. It's the world story of what's going on in your life. É a história do mundo sobre o que está acontecendo na sua vida. Or you can tell yourself God's story for Ou vo- what's happening in your life. Ou você pode contar para si mesmo a história de Deus sobre o que está acontecendo You've na sua got to vida. use your imagination. Você precisa usar a sua imaginação. You've got to say, I think God could do it that way. Você tem que dizer, eu acho que Deus poderia fazer isso dessa forma. He could probably do it that way. Ele provavelmente está fazendo isso dessa forma. There's 100 ways he could. Há uma centena de formas que ele pode fazer. And in this way, you have daring hope. E dessa forma você tem essa esperança extraordinária. Those are the 7. Esses são 7. You took your test. Você fez o seu teste aí. If you have 5 or 6 where you have hope, Se você tirou aí um 5 ou um 6, God bless you. e você tem essa esperança, que Deus te abençoe. Share your hope with other people. Compartilhe essa esperança com outras pessoas. If you have 2 or 3, Se você tem 2 ou 3, Isaiah 4 Isaías 42 is for you. é para você. God will never grow weary. Deus nunca vai deixar a sua chama He apagar. will never be discouraged Ele nunca vai se in desencorajar. bringing you justice, Ele vai te trazer to justiça. fan your flame into Ele hope. vai crescer essa chama em você. And so here's my last word for you. Então aqui está a minha última mensagem para você. Imagine something with me. Imagine uma coisa comigo. There's Jesus Aqui, in the tomb. lá está Jesus na tumba. Can you see him in your imagination? Você pode vê-lo na sua imaginação. He's laying there. Ele está lá deitado. He's dead. Ele está morto. You have X-ray vision. Você tem a visão raio-x. You can see through his body. Você pode ver através do corpo dele. His heart is gray. O coração dele está cinza. It doesn't move. Não se move.
But what do you see? Mas o que você vê? You remember that he raised Lazarus from the grave. Você se lembra que ele levantou Lázaro dos mortos? You remember what he did with fishes and loaves Você se lembra do que ele fez com os peixes e com os and pães? fed 5,000 people. E alimentou 5.000 pessoas. And in your imagination, Na sua imaginação, look with your vision olhe com a sua visão into his body. para o corpo de Cristo. Do you see it? Você o vê It just turned pink. e aí ele está ficando It's rosa. not gray anymore. Não está mais cinza It's agora. pink. Está ficando rosado It's starting to move. e ele está começando a se It's mexer. squeezing. Começou a se mexer. You see life coming to his limbs, Você vê agora a vida chegando até as suas partes. almost like it's just been a long nap. Parece que foi uma soneca longa His eyes flash open. e agora os seus olhos rapidamente se abrem. He sits up. E ele se senta He sets the cloth aside. e ele tira aquela roupa, deixa do lado He pushes the stone away, e ele empurra aquela pedra and Jesus is resurrected. e Jesus ressuscitou. This is what happened. Isso foi o que aconteceu. Our faith means nothing if that didn't happen. A nossa fé não significa nada se isso não aconteceu. I think you can imagine that. Eu acho que você pode imaginar isso. So why can't you imagine his resurrection in your life? Então, por que você pode imaginar a ressurreição dele na sua vida? If you have a long Saturday, Se você tem um sábado longo, have this daring hope tenha essa esperança ousada, extraordinária of Isaiah 42. de Isaías 42. God bless you. Que Deus abençoe vocês. Let me pray for you. Deixe-me orar por vocês. Father in heaven, Deus eterno, look here at us. olhe para nós. We are your people. Nós somos seu povo. We have gathered to worship you. Nós estamos reunidos para te adorar. You promised something to O us. Senhor nos prometeu algo. You said there is no other nation E o Senhor disse que não há nenhuma outra nação on the face of the earth na face da terra that when they pray to their God, que quando orar ao seu Deus, that God draws near to them. que esse Deus não vai se aproximar We are delas. the only people of God. Nós somos esse único povo de Deus. That when we worship you, you come to Que us. quando nós adorarmos, o Senhor vem até You've nós. said that we are irresistible to you when we pray. O Senhor disse que nós somos irresistíveis para o Senhor quando nós oramos. And for these people, God, E para essas pessoas, Deus, you have promised o Senhor prometeu. the eyes of the Lord Os olhos do Senhor look around the earth olhando sobre a terra to strengthen the hearts e fortalecendo os corações of those committed to you. daqueles comprometidos com o Do you Senhor. see us, God? O Senhor nos vê, Do your Pai. eyes fall upon Os us? seus olhos nos seguem, We Deus. believe you that you see us. Nós acreditamos que o Senhor nos And vê. these people, God, E essas pessoas, they need the hope of the Lord. elas precisam da esperança do Senhor. We believe you, Jesus, Nós acreditamos em Ti, that you Jesus. intercede for us. Que o Senhor intercede por nós. And we believe you E nós cremos em Ti. that you never grow tired Que o Senhor nunca vai deixar apagar. of bringing justice to these people. O Senhor nunca desistirá de trazer justiça a esse povo. In this we have our hope. E nisso nós temos esperança. And we praise you. E nós te adoramos. In Christ's name, No nome de Cristo. amen. Amém. God bless Amém. you. Deus abençoe vocês.